Boa tarde, quero dar as boas-vindas a todos ao segundo dia do webinar Investimento da Diáspora, dizendo que este webinar teve ontem cerca de 10 mil visualizações, hoje esperamos ter o mesmo ou ainda mais, o que demonstra bem a importância deste tema para as nossas comunidades e para Portugal. Mas hoje, estando aqui com o Sr. Presidente da Câmara de Orem, vamos aproveitar para lançar o próximo encontro, o 5º encontro dos investidores da diáspora. Por isso, o que estamos a fazer hoje aqui não é a substituição do 5º encontro dos investidores da diáspora, que terá lugar em Fátima, como iremos agora de seguida ouvir o Sr. Presidente da Câmara anunciar, de 5 a 7 de agosto, e que terá um formato um pouco diferente dos anteriores. Depois iremos também dando mais informação sobre esse tema, mas a verdade é que o encontro presencial vai ser mantido e esperamos que continue a ser um sucesso como foram os anteriores e estamos aqui para anunciar exatamente isso e agradecer a todos e a todas as pessoas que nos têm acompanhado no primeiro dia e hoje também. Por isso, passaria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Orem. Boa tarde a todos. Antes de tecer algumas considerações sobre o encontro da diáspora, iremos passar um pequeno vídeo promocional também da nossa região. Era uma vez um território de encantar, onde a água desbravou caminho, dançando entre vales e colinas, e onde agora se caminha sobre ela e se desenham bailados de mortais e piruetas, desafiando a gravidade. Esta é uma terra de heróis, mestres da estratégia. Bravos e corajosos cavaleiros que de manto branco e cruz vermelha juraram proteger as muito nobres terras lusitanas das inúmeras ameaças e perigos. Aqui, todos os dias são uma aventura.
saímos à descoberta e perdemos-nos em comunhão com a natureza. Livre, selvagem, a avançar por muros que não foram construídos para nos dividir, apenas para nos dar caminho. Passeamos depois nos labirintos das cidades, mergulhando na história de cada praça, no detalhe de cada rua, cruzando os rios ou caminhando ao longo deles para encontrar o autêntico pulsar desta região. As suas pessoas e as suas tradições que convivem com a curiosidade da ciência e da procura do que se esconde por cima das nossas cabeças. Entretanto, partimos em busca de conhecer o passado, da terra que pisamos, dos primeiros homens e um passado recente, onde o ferro e o metal foram protagonistas para desenvolver uma região e ligar um país. O passado traz consigo a história da fé, num lugar, no centro de Portugal, que nos aproxima do nosso centro, nos dá paz e significado à vida. Esta região é o Médio Tejo. Um local de encontros com o passado, a tradição e a fé. Reserve parte do seu tempo e venha visitar-nos. Encontre-se com monumentos centenários, deslumbrantes paisagens, iguarias divinais. Encontre-se consigo. Médio Tejo, uma região a descobrir. Feito esta pequena apresentação, passaríamos então a uma pequena intervenção sobre o encontro da diáspora. Excelentíssimo Senhor Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Augusto Santos Silva, Excelentíssima Senhora Ministra da Coesão Territorial, Doutora Ana Abrunhosa, distintos representantes do Governo, estimados investidores da diáspora e demais profissionais empenhados na implementação do PNAD. Caros participantes neste prestigiado webinar, dou início a esta minha intervenção sublinhando a honra que sentimos ao saber que vamos poder receber o 5º Encontro de Investidores da Diáspora na cidade de Fátima, no nosso concelho de Orem, entre os dias 5 e 7 de agosto do próximo ano. Permitam-me que vos apresente este nosso concelho muito resumidamente. O município de Orem concentra cerca de 45 mil habitantes, entre as suas 13 freguesias e uniões de freguesia, estando localizado bem no centro de Portugal, sensivelmente a meio caminho entre Lisboa e Porto, e por isso estrategicamente colocado para quem o elege como ponto de referência para a sua atividade industrial e ou comercial. Somos um concelho forte, empreendedor e dinâmico, reconhecido pela pujança da atividade empresarial das nossas pequenas e médias empresas, com particular incidência na indústria transformadora, nos setores da construção e obras públicas, no comércio, na hotelaria e na restauração. Somos reconhecidos também pela excelência da nossa gastronomia e do nosso vinho e pela beleza dos nossos pontos turísticos, da Vila Medieval de Orem à Praia Fluvial do Agroal, do Monumento Natural das Pegadas dos Dinossauros ao Santuário de Fátima. Além das características que são muito nossas, fazemos parte da região do Médio Tejo, igualmente forte e dinâmico
e economicamente assente na agricultura e na floresta, na indústria automóvel, nos cortumes, no papel, na extração de pedra e madeiras, na energia solar. Há, porém, um setor que nos diferencia dos demais municípios portugueses. Pela atividade que gera, pelos milhões de pessoas que atrai, pela alavanca financeira que proporciona ao concelho, à região e ao próprio país. Falo, naturalmente, do turismo religioso, em concreto. Como sabem, o concelho de Orem concentra em si a cidade de Fátima, subejamente conhecida enquanto local de culto e peregrinação de milhões de cidadãos oriundos dos 4 cantos do mundo, qual porta de entrada direta em Portugal e na Europa. Aliás, só em 2019 estima-se que o Santuário de Fátima tenha recebido cerca de 6,5 milhões de visitantes. O turismo religioso tem, de facto, uma projeção mundial inegável, proporcionando à cidade de Fátima e ao concelho de Orem todo um reconhecimento e notoriedade internacional que nos torna uma referência enquanto parceiro privilegiado aos olhos de outros municípios, nacionais e estrangeiros, mas também junto de associações e centros de desenvolvimento, plataformas empresariais e redes sociais e de ensino. A eleição do município de Orem, enquanto sede da recém-constituída Shrines of Europe, Associação Europeia de Cidades Santuário, é a prova cabal do patamar de elevada visibilidade e cooperação a que o nosso concelho acede enquanto polo aglutinador de turismo. Mas este sucesso não é obra do acaso, nem depende apenas de uma coincidência geográfica. Sem falsas modéstias, sabemos que resulta do conhecimento, da experiência, da partilha, do know-how alcançado, da rede de contactos angariada e fortalecida ao longo de anos e anos de trabalho intenso em prol da evolução do concelho, da região e do país. Congressos e workshops internacionais, recepções de entidades externas, seminários, ações de formação e sensibilização, feiras, certames, dinamização do empreendedorismo, divulgação dos períodos endógenos, um sem número de grandes eventos nacionais e internacionais organizados ao longo dos últimos anos colocam-nos em condições de nos assumirmos enquanto município de referência, reconhecendo os nossos limites na mesma medida em que desafiamos permanentemente as nossas capacidades. A história do povo português é, aliás, a maior prova de superação. Um povo feito de desafios, de obstáculos superados e de conquistas espelhadas no sucesso da diáspora lusitana, composta por milhões e milhões de imigrantes, espalhados um pouco por todo o mundo. Permitam-me que conclua esta minha intervenção com uma palavra especial, dirigida precisamente aos investidores da diáspora. Além de todo o enquadramento que aqui fiz sobre o nosso concelho, acresce reforçar a nossa localização geográfica. Estamos no centro do país, entre Lisboa e Porto, bem perto de outros centros decisores como Leiria e Coimbra. Beneficiamos de boas acessibilidades, tanto a nível rodoviário como ferroviário. Temos Fátima enquanto porta de entrada e saída para a A1, o IC9 como importante via de ligação entre o litoral e o interior e a estação ferroviária de Caxarias como outra mola propulsora do desenvolvimento do nosso concelho. Contamos com zonas industriais perfeitamente consolidadas e outras em projeção. Dispomos de espaços privilegiados para acolher empresas, fábricas e unidades de trabalho que aqui se queiram implantar, com a garantia de que todos os investidores terão no município de Orem um parceiro de referência. Muito obrigado a todos, será um prazer receber-vos em Fátima. Que o 5º Encontro da Diáspora seja um verdadeiro sucesso. Muito obrigado pela confiança também do Governo português na nossa organização. Boa tarde. Olá, muito boa tarde. Bem-vindos a este painel sobre apoios e benefícios no âmbito deste webinar Investimento da Diáspora.
Antes de mais nada, é um prazer e uma honra estar aqui convosco, em nome da RTP, especialmente da RTP Internacional, da qual sou subdiretor, que é ela própria um elo de ligação ao longo dos últimos anos, desde 1992, entre as vastas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Como saberão, o objetivo deste webinar assenta bastante no PNAD, no Plano Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que tem, por sua vez, um cunho muito particular naquilo que é a valorização do interior de Portugal, estimulando o investimento na faixa mais interior do território de Portugal continental, designadamente, e daí que faça todo sentido começarmos este painel precisamente por uma secretária de Estado que tem tudo a ver com essa dimensão e com essa visão estratégica, digamos assim, do PNAD. E, portanto, sem mais demoras, passava já a palavra para a sua intervenção inicial à secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira. Muito boa tarde, Isabel Ferreira. Muito boa tarde. Queria cumprimentar naturalmente o senhor moderador e os meus colegas aqui de painel, em especial os meus colegas de governo, o senhor secretário de Estado da Economia, o senhor secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, bem como o senhor diretor executivo do ponto de contacto para o regresso do imigrante e ainda os senhores presidentes de Câmara, quer de Proença Nova, quer de Vila Real. Por isso o interior está aqui muito bem representado, quer por pessoas do interior, quer por todas as pessoas, incluindo os meus colegas de governo, que se empenham todos juntamente comigo nesta missão de valorização do interior. Pedia, se possível, que colocassem a minha apresentação e eu queria começar por falar de alguns instrumentos que estão disponíveis para apoiar o investimento da nossa diáspora e que estavam previstos no Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, que eu tenho o gosto de coordenar com a senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e agradecer também esta oportunidade de trabalhar com ela neste projeto tão estimulante. Começava por falar de instrumentos disponíveis de apoio à criação de emprego, nomeadamente um instrumento que esteve disponível, encerrou agora o Mais Coesa Emprego e que está em fase de avaliação, todas as candidaturas, e que financia o salário dos trabalhadores num montante de 1.900 euros mensais até 3 postos de trabalho e num exemplo muito prático na contratação de um trabalhador numa microempresa na área tecnológica localizada no interior, por exemplo, por parte de um investidor da diáspora, estamos a falar de um salário máximo por trabalhador de 1.316 euros, mais a contribuição para a segurança social de 312 euros por mês e mais 40% sobre o salário e a contribuição para a segurança social de 652 euros, o que prefaz um total por trabalhador de 2.281 euros. Portanto, se for um financiamento para 36 meses, 3 anos, falamos de mais de 82 mil euros de apoio. Nós, nesta medida do Mais Coesa Emprego, tivemos um número muito grande de candidaturas, portanto 5.045 candidaturas, mas eu queria realçar que 142 candidaturas foram oriundas da nossa diáspora, que correspondem a uma solicitação de 17 milhões de euros de fundo e um equivalente a 363 postos de trabalho. E, portanto, estão, como eu disse, em fase de candidaturas. A modalidade mais procurada pela nossa diáspora foi, sem dúvida, o emprego no interior e nos territórios do interior e, portanto, também desejo agora a todos um grande sucesso nessas candidaturas que apresentaram. Ainda neste eixo dos apoios à criação de emprego, estão abertos neste momento apoios para a contratação de recursos humanos altamente qualificados, já na terceira fase deste concurso, com uma dotação
de aproximadamente 17 milhões de euros e que visa precisamente apoiar a integração de quadros altamente qualificados, licenciados há pelo menos 5 anos, mestres e doutores, quer em empresas, quer em entidades do sistema científico e tecnológico, por exemplo, politécnicos, universidades, centros de investigação ou associações com cariz científico. Num exemplo prático, a contratação de um mestre e um doutor por um período de 3 anos para desenvolvimento de uma nova embalagem para frutos seccionados em empresa dedicada à produção de embalagens alimentares em materiais ecológicos, pode ter aqui um apoio para a contratação de um mestre com salário base de 2.025 euros mensais e encargos sociais também de 481 euros mensais, mais, por exemplo, apoio a um doutor com salário base de 3.200 euros mensais e os encargos sociais correspondentes 762 euros, o que corresponde a um investimento em 36 meses de 233 mil euros e um incentivo a fundo perdido de quase 117 mil euros. Este aviso, como eu disse, este apoio está disponível até ao final do ano, para que quer empresas, quer entidades do sistema científico-tecnológico possam aceder. Passando agora para uma outra modalidade, que são os apoios ao investimento inovador, destaco o aviso que está aberto também neste momento da inovação produtiva e de apoio à inovação produtiva. Só aqui dar destaque dos avisos que estão disponíveis neste momento para os territórios do interior, nomeadamente o da inovação produtiva, que tem aqui uma particularidade muito interessante, que é 30% da dotação financeira deste aviso está destinada aos investidores da diáspora e, portanto, tem agora também aqui uma oportunidade para promover a criação de novos serviços e bens ou melhorar significativamente também a produção, ou então de novos ou melhorados processos de fabrico, de logística e de distribuição, ou ainda de métodos organizacionais. Ainda dentro do apoio ao investimento inovador, e também já falou o Secretário de Estado João Neves, avisos para a investigação e desenvolvimento tecnológico, também mais uma vez está aberto neste momento para territórios do interior, com uma dotação de mais de 22 milhões de euros e também está aí na minha apresentação um exemplo prático para que se possa perceber, é apenas um exemplo, mas uma candidatura apresentada a esta tipologia de investigação e desenvolvimento tecnológico em copromoção por um consórcio formado por 2 empresas, uma das quais lidera o projeto, e ainda um centro tecnológico e um politécnico ou uma universidade, para um novo sistema de monitorização e vigilância autónoma de edifícios e instalações, por exemplo, através da instalação de robôs móveis em grandes espaços interiores, aqui com um investimento de 550 mil euros, com uma taxa de cofinanciamento de 74,5%, que dá um financiamento de quase 410 milhões de euros. Depois, queria também dizer que existem outros incentivos também para o interior, nomeadamente apoios à mobilidade para o interior através do programa Trabalhar no Interior, que portanto, está aberto neste momento e está aberto em contínuo para apoiar a mobilidade geográfica para territórios do interior, trabalhadores que celebrem contratos de trabalho por conta de outrem ou aqueles que querem criar o seu próprio emprego ou empresa, aqui com um apoio financeiro de montante fixo de 2.633 euros, mais 20% por pessoa de agregado familiar até 1.316 euros e ainda uma comparticipação no transporte de bens, o que configura um apoio total de mais de 4.800 euros. Para além destes apoios e incentivos à mobilidade para o interior, queria também destacar benefícios fiscais disponíveis para empresas e famílias que se instalem no interior e que estão também bem descritas no Guia Fiscal do Interior, que está disponível também no portal do Governo,
e que reúne todos estes incentivos, quer a famílias, quer a empresas, quer, por exemplo, para apoiar a civicultura, que também é um setor de atividade muito relevante nos territórios do interior. As minhas últimas palavras vão para anunciar aqui um guia que foi preparado com a colaboração de diferentes áreas governativas e que eu agradeço desde já: a economia, o turismo, a internacionalização e a agricultura. É o guia de apoio ao investidor da diáspora, que está desde há poucas horas disponível já no portal do Governo e também no portal do PNAD, para que toda a gente possa consultar, onde estão descritos estes apoios que eu falei agora, também muitos dos que falou o Secretário de Estado da Economia e que falará o Secretário de Estado da Agricultura, entre os outros colegas que interviram no painel de ontem, e tem como objetivo disponibilizar de forma simples e acessível um conjunto de informações relevantes sobre candidaturas a fundos europeus, a fundos nacionais e que possam ajudar a nossa diáspora a investir em Portugal. Este documento é um documento que inclui exemplos práticos também destes incentivos, nomeadamente à criação e à expansão de negócios, à criação de emprego, ao empreendedorismo, ao investimento também agroflorestal, ao investimento no setor do turismo. Tem também um conjunto de perguntas frequentes para ajudar também no esclarecimento de várias das dúvidas que a nossa diáspora tem, e queremos que seja um documento flexível. Ele refere-se agora ao Portugal 2020, que será adaptado depois quando entrar o próximo programa Portugal 2030, e portanto será um documento dinâmico, mas que pretende ajudar a nossa diáspora a saber utilizar e utilizar bem, com mérito, todos estes instrumentos de apoio que estão disponíveis ao investimento. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Colocava-lhe também uma pequena questão apenas de aprofundamento e esclarecimento de um aspecto que me pareceu importante, sobretudo para as comunidades portuguesas, da sua intervenção, quando se referiu ao vetor da inovação produtiva nos territórios do interior, referiu-se a 30% de fundos, suponho eu, reservados para investidores das comunidades portuguesas. Creio que não me enganei na percentagem, 30%. Estamos a falar de um montante com algum significado em termos concretos? Sim, eu queria também realçar que mesmo nas outras medidas, na medida do Mais Coeso Emprego, havia já uma majoração específica para os investidores da diáspora, o que aumenta depois o apoio que terão ao aceder a estes fundos. E estamos a fazer também noutras medidas que estamos a preparar. E nesta específica do investimento inovador e da inovação produtiva, é precisamente isso, portanto é 30%. Este aviso vai já na quarta fase, e esta iniciativa de guardar 30% da dotação financeira para a diáspora foi precisamente na quarta fase, porque entretanto o PNAD foi aprovado posteriormente e tivemos depois também que ver como é que se processava a atribuição do Estatuto do Investidor da Diáspora, que é da responsabilidade das comunidades portuguesas, e depois do comprovativo desse Estatuto, então podem aceder a este benefício. A dotação é significativa porque são 110 milhões de euros e é para os territórios do interior toda esta dotação. E, portanto, penso que havendo mérito e candidaturas de mérito por parte da nossa diáspora, os fundos serão certos, ou melhor, a disponibilidade dos fundos não será certamente o problema. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, muito, muito importante, seguramente, e pela sua disponibilidade para partilhar connosco estas informações relevantes e de conteúdo prático muito, muito efetivo para os nossos destinatários, especialmente aqueles que nos acompanham ao longo do mundo, nas nossas comunidades portuguesas, através deste webinar. João Neves, Secretário de Estado Adjunto e da Economia, para nos falar dos apoios e incentivos ao empreendedorismo no âmbito também deste webinar Investimento de Diáspora. João Neves, a palavra é sua, sem mais delongas, para não atrasarmos mais esta nossa sessão.
e, portanto, vou tentar fazer a minha intervenção correspondente àquilo que é a dimensão de articulação entre os diferentes ministérios no suporte àquilo que são as iniciativas do investimento na diáspora. E eu julgo que é muito importante, eu como Secretário de Estado da Economia, se calhar não seria a pessoa mais indicada para dizer algo que vou dizer a seguir. Os negócios fazem-se de cálculo económico, fazem-se de avaliação de risco, avaliação de oportunidades, de preços, que são expressos normalmente em preços. Mas fazem-se também muito de confiança entre os investidores, fazem-se muito também de laços, de relações, quer de natureza pessoal, quer de afetividade. Eu acho que isto é muito importante para compreender também a relação que se pode estabelecer entre a diáspora e aquilo que são os investimentos económicos em Portugal. E esta construção de uma relação de confiança que é baseada numa nação, num conjunto de valores que todos partilhamos, é obviamente muito decisiva. E aquilo que é importante ter como presente é que para que esta relação de confiança se construa também com as organizações do Estado, que de algum modo ajudam a concretizar investimentos, é absolutamente imprescindível que essa relação se faça com proximidade. E, portanto, aquilo que do lado do Ministério da Economia e das suas instituições temos como mais importante, numa primeira relação com os investidores, com todos eles, sejam eles investidores já presentes no território nacional, sejam eles na captação de investimento externo, estrangeiro, de não nacionais, sejam eles na relação com os investidores da diáspora, é numa relação construída numa base de confiança e de proximidade. E, portanto, julgo que desse ponto de vista, é muito importante que nós tenhamos presente precisamente esta dimensão, e é por isso que construímos um conjunto de espaços de diálogo entre as instituições e os investidores, que são basicamente o Espaço Empresa, que é uma estrutura que agrega vontades de diferente natureza, mas basicamente protagonizadas pelo IAPMEI e os serviços dos diferentes municípios, com base nas vontades também das instituições locais, um balcão do empreendedor e um hub para as startups. Esta dimensão de proximidade eu julgo que é muito importante, e é por isso que fomos construindo estas estruturas de relação. Mas ela faz também de informação, ou seja, para que, tal e qual como a Secretária de Estado Isabel Ferreira estava a tentar concretizar na sua intervenção, faz de informação que seja explícita, construída com uma base de elementos sólidos que permitam, quando o investidor pretende concretizar os seus investimentos, tenha, do lado daquilo que podem ser os apoios do Estado, clareza daquilo que pode ser a nossa contribuição para facilitar a concretização dos investimentos. O IAPMEI tem, em conjunto com as diferentes instituições da área financeira do Ministério, um portal do financiamento, que permite ter claro este conjunto de relações e de entidades ou de serviços do ponto de vista de suporte que nós podemos ajudar para construir uma solução de financiamento para os projetos. E, portanto, no centro está o portal de financiamento, mas depois tem informações sobre fundos de capital de risco, linhas de crédito, linhas de apoio à qualificação e um conjunto de outros elementos que podem estruturar, digamos, com uma informação o mais precisa possível sobre aquilo que são os mecanismos de financiamento à atividade empresarial e ao investimento. Há um fundo que é emblemático no que se refere ao empreendedorismo, que quando foi construído era exemplo único na Europa, mas que obviamente acabamos por servir também como emulação para outras iniciativas que no espaço europeu têm sido feitas. É o Fundo de Coinvestimento 200M, que permite ter uma intervenção partilhada
entre esse fundo e investidores privados de 50% para cada um no financiamento de iniciativas com valor de inovação, mas também valor, obviamente, de mercado, sustentadas em novas formas de fazer negócio, em oportunidades que surgem até no contexto dos elementos de mudança das formas como esses negócios se podem estruturar a nível global, e nós temos já um conjunto de intervenções muito significativas com base no fundo NTSEM, que seria muito interessante que pudéssemos, com outros investidores, nomeadamente da diáspora, poder replicar. Obviamente que o essencial daquilo que é o suporte ao investimento em Portugal está feito no quadro de financiamento plurianual, naquilo que nós designamos como Compete 2020 e que a minha colega, Secretária de Estado, estava a anunciar no que respeita aos investimentos em territórios de menor densidade do ponto de vista económico. Mas para além daquilo que são os sistemas de incentivos, que têm diferentes componentes, uma ao investimento, com a definição de inovação empresarial, uma às questões de qualificação e a da internacionalização, e uma mais centrada no investimento de natureza tecnológica, portanto de investigação e desenvolvimento, nós temos um conjunto de outras iniciativas que podem ajudar a concretizar investimentos, nomeadamente numa dimensão de uma escala mais pequena de empreendedorismo. Temos as calls do Portugal Ventures, que é uma entidade financeira do Ministério da Economia, que tem que ver com o desenvolvimento de capitais de risco e, portanto, que assume uma função também de suporte a iniciativas com uma natureza específica. Está em aberto uma na área do turismo, que está aberta até o início do próximo ano. E depois temos algo que é muito importante e que tem sido uma experiência que eu julgo bastante gratificante, quer do nosso lado, de quem desenvolve iniciativas e instrumentos de política pública, quer para os destinatários, que são o instrumento do Portugal Voucher, que permite o desenvolvimento de novas iniciativas de negócio, permite uma avaliação do próprio modelo de negócio com base numa mentoria e num acompanhamento das iniciativas, e permite concretizar prémios de avaliação e de desempenho desses projetos quando eles passam de um projeto para algo que é estruturado em termos de mercado. E finalmente, eu gostava de dar uma palavra final, que é de que as instituições que promovem o desenvolvimento económico, o que desejam é a concretização de bons investimentos. E, portanto, mesmo numa fase de transição entre quadros financeiros, entre a fase final do Portugal 2020 e o início de novos programas, como o Programa de Recuperação e Resiliência e o próximo Portugal 2030, o que desejamos é suportar as boas iniciativas. E quando temos boas iniciativas pela frente, as instituições do Ministério, com certeza que encontrarão os caminhos para suportar os investimentos que aqueles que os querem protagonizar os pretendam concretizar. E é por isso que esta relação de proximidade entre instituições e agentes económicos e investidores é muito importante e é algo que nós gostamos de preservar, porque é dessa relação que se pode construir algo que seja perene para o futuro do país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, João Neves. Eu não podia deixar perder a oportunidade de lhe colocar uma questão concreta na sequência da sua intervenção clara, concisa, e que, enfim, não deixa grande margem para dúvidas e, portanto, não deixa grande margem para questões. De qualquer das maneiras, sublinhou e bem a importância da proximidade, sobretudo quando se fala de investimento e de investidores. E eu acho que essa proximidade é tanto mais fundamental e importante quanto se trata de investidores das comunidades portuguesas, uma vez que estão fisicamente, geograficamente mais afastados ainda do país. E, portanto, no caso de estamos a falar de investimento em Portugal, e exatamente no interior de Portugal, evidentemente esse fator ganha uma
uma importância acrescida, parece-me a mim. O que eu lhe perguntava era se, tendo em conta, de facto, esse papel acrescido da importância da proximidade no que diz respeito ao investidor da diáspora, se para além dos mecanismos todos que enunciou, se há, por exemplo, uma linha telefónica, uma espécie de call center, enfim, uma voz amiga, digamos assim, que possa propiciar um contacto mais direto, mais imediato, mais friendly a esses investidores, ou se são esses mecanismos que enumerou, e muito bem, os portais, etc., não é? Luís Costa, se há uma coisa que nós aprendemos com esta pandemia é que as relações que são feitas também à distância são muito importantes, não é? Como estamos a ver com as dificuldades que estamos a ter e que também são bem a nossa experiência do dia-a-dia. Mas os contactos por web service, os contactos telefónicos é algo que o IAPMEI está muito habituado a fazer, que é a instituição do Ministério que tem a seu cargo esta relação mais direta com os investidores. Mas o PNAD é algo muito decisivo, porque é a prova de que instituições de diferentes ministérios se podem organizar para responder a esta dimensão. E, portanto, para além do IAPMEI, temos os serviços da AICEP, temos as câmaras de comércio, temos as outras instituições a trabalhar em rede, o que permite que um investidor em qualquer parte do mundo há de ter sempre não apenas uma voz amiga à distância, mas uma voz próxima que lhe permite ajudar a construir uma relação com quem tem que se relacionar do lado do Estado para encontrar os caminhos para concretizar o seu investimento. Muito obrigado pelo seu esclarecimento adicional. Entretanto, já temos aqui online também Nuno Russo, que está de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, que nos vai precisamente agora falar dos apoios e incentivos na sua área de atuação. Muito boa tarde, Nuno Russo. A palavra é sua para a sua intervenção. Olá, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite à Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, a colega Berta Nunes, pela oportunidade de participar neste webinar sobre o investimento da diáspora. E um cumprimento particular à Secretária de Estado da Valorização do Interior, a Isabel Ferreira, congratulando a iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, juntamente com o Ministério da Coesão Territorial e do Governo Português. De seguida, quero cumprimentar todos os intervenientes dos dois painéis, que no dia de hoje e de ontem vão apresentar os apoios e benefícios do âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, em particular os colegas secretários de Estado do Governo, bem como para benenizar as ideias e negócios dos investidores da diáspora. Por fim, e não menos importante, felicitar todos os participantes neste webinar, portugueses e luso-descendentes, presentes em mais de 50 países no mundo, que pretendem investir em Portugal e que estão interessados na internacionalização da economia nacional. Eu pedi agora que pudessem passar um pequeno vídeo. Para sabermos para onde ir, temos de saber de onde vimos, de voltar à origem, ao que nos alimenta e sustenta. Temos de voltar à terra e daí partirmos para o futuro, inovando. Mas levando a tradição e sem deixar ninguém para trás. Cuidando dos nossos recursos, conservando a sua biodiversidade, apostando num setor mais inclusivo, num setor para todos, promovendo uma cadeia de valor competitiva à escala global, semeando as nossas melhores colheitas para servir uma sociedade mais informada e saudável. Chegou o momento de fazer crescer a agricultura e de a entregar à próxima geração, porque o futuro também vem da nossa terra. Terra Futura, Agenda de Inovação para a Agricultura 2030. Muito obrigado. E após a visualização do vídeo Terra Futura, Agenda de Inovação 2030, esta estratégia tem como propósito fazer crescer a agricultura, inovando-a e entregando-a à próxima geração. Isto só será possível defendendo uma sociedade mais consciente da sua alimentação e bem-estar, protegendo o planeta e valorizando os recursos naturais, apostando numa cadeia de valor inovadora e competitiva e contando com um Estado e um Governo que promove o seu desenvolvimento. O programa do Governo é um guia orientador fundamental desta agenda de inovação. O programa estabelece a promoção de uma agricultura moderna, competitiva e orientada para os mercados, que contribua para o crescimento económico, o emprego e o equilíbrio das contas externas, capaz de assegurar uma alimentação segura e saudável,
com uma utilização sustentável dos recursos naturais, do solo, da água, da biodiversidade, e que responda ao desafio climático e que contribua para a coesão social e territorial. A alimentação e a produção de alimentos têm, cada vez mais, um reconhecimento acrescido por parte da sociedade, em questões relacionadas com a garantia da segurança alimentar e nutricional, o contributo para a saúde e bem-estar, a gestão dos espaços rurais, a conservação da biodiversidade, o desafio de enfrentar as alterações climáticas, com as necessárias adaptações e contributos para a mitigação dos correspondentes efeitos, ou com o impulso de outras atividades económicas, sendo exemplos disso, entre outros, os prestadores de serviços à agricultura e até a restauração e o turismo. A agricultura e as indústrias alimentares têm um peso significativo na economia nacional. O setor agroalimentar totaliza cerca de 8,9% do valor acrescentado bruto português, contabilizando os serviços ligados a toda a cadeia agroalimentar. Só o setor da agricultura em Portugal emprega cerca de 8,4% da população ativa e representa 1,4% do valor das exportações e 3,3% do valor das importações de bens e serviços a nível nacional. A agricultura é ainda responsável por cerca de 1,6% do VAP português, percentagem superior à de alguns dos grandes produtores agrícolas europeus, como a França, a Alemanha e o Reino Unido. Em relação ao comércio internacional agroalimentar, salienta-se um maior ritmo do crescimento das exportações, cerca de mais de 5% ao ano, face às importações de bens e serviços, no período decorrente entre 2010 e 2019, com efeitos positivos sobre o saldo comercial agroalimentar e, por consequência, da nossa economia. A Agenda de Inovação para a Agricultura 2030 tem como objetivo fazer crescer a agricultura de forma sustentável e baseada na inovação. E tem um eixo estratégico, o reforço do tecido socioeconómico dos territórios rurais e uma iniciativa emblemática, a revitalização das zonas rurais. Esta iniciativa visa atrair e fixar pessoas nos meios rurais, sobretudo jovens, em atividades agrícolas, da indústria agroalimentar ou de prestação de serviços a todo o setor e atividades conexas. Desenvolverá uma abordagem dirigida à população residente e interessada nestes territórios, com atividade relacionada com o setor agroalimentar, nomeadamente a agricultura familiar, os jovens agricultores e os jovens empresários rurais, mas também as mulheres agricultoras, criando e promovendo novos incentivos e benefícios de contexto para que mais pessoas se possam envolver no setor agroalimentar e outras atividades relacionadas. Tem como objetivos operacionais promover o rejuvenescimento e o capital social dos territórios rurais, promover a criação de mais empresas no setor agroalimentar e serviços conexos, criar mais emprego no setor agroalimentar e os respectivos serviços conexos. E várias linhas de ação, quer seja facilitar o acesso à terra, promover formas de emparcelamento, estudar e desenvolver formas inovadoras de acesso e de gestão partilhada ou agregada através da Bolsa Nacional de Terras, mas também via programa Emparcelar para ordenar, promover a partilha e difusão do conhecimento, o estabelecimento de redes de inovação e de criatividade, com um grande foco na pequena produção, na agricultura familiar, no papel e no contributo e condições para as mulheres agricultoras, os jovens agricultores e os jovens empresários rurais, e a articulação com as escolas profissionais e entidades com responsabilidades na formação profissional. Disponibilizar instrumentos financeiros de acesso ao capital e gestão de risco, de apoio aos pequenos agricultores e detentores do Estatuto da Agricultura Familiar, e melhorar os instrumentos de apoio à renovação geracional, em especial através da política agrícola comum, com um enfoque na mobilização das mulheres para a utilização destes instrumentos e para o empreendedorismo. Pretende também facilitar o acesso aos mercados, nomeadamente pelo desenvolvimento de plataformas de comercialização e redes de cooperação. Não podemos esquecer também os territórios rurais inteligentes, mais inovadores, através do envolvimento de vários atores locais, dos recursos endógenos, do conhecimento, num processo participado e igualitário, adaptado à realidade local, capaz de contextualizar as diferentes soluções tecnológicas e com ações integradas que contribuam para a adoção de diferentes ferramentas disponíveis, nomeadamente digitais. E, por fim, a diversificação económica. Incentivar a diversidade de atividades em áreas rurais
através da combinação virtuosa da agricultura, pecuária, silvicultura e turismo e promover a multifuncionalidade dos sistemas agrícolas e florestais. Sendo fundamental a agricultura e a produção local, o papel desempenhado pelos produtores, por todas as diferentes agriculturas, onde se inclui a agricultura familiar e pelos jovens, enquanto motor privilegiado de renovação geracional nos territórios, revelou-se fácil a associação da área governativa da agricultura aos objetivos do PNAE, tendo sido identificadas medidas emblemáticas e virtuosas que integram um potencial elevado para motivar a diáspora a investir e a contribuir, como sempre tem feito, para aumentar a riqueza nacional. A agricultura demonstra-se atrativa e interessante para os nossos concidadãos, pelo que nos propomos a informar e a divulgar os apoios e as condições de acesso inscritos na medida A6, Instrumentos de Apoio e Incentivo à Renovação Geracional, Facilitação do Acesso à Terra e Promoção do Investimento, onde se inserem a agricultura familiar, e eu pedi agora a disponibilização da pequena apresentação de 3 slides, só para fazer um contexto mais pormenorizado relativamente a estas 3 medidas. Da agricultura familiar, dos jovens empresários rurais, da Bolsa de Terras e do apoio à instalação de jovens em territórios de baixa densidade, através de um prémio à primeira instalação e apoio ao respectivo investimento na exploração agrícola. Estas 3 linhas de ação têm, sobretudo, um potencial elevado nas regiões do interior, ao articularem, por um lado, o combate ao abandono das terras e redução dos riscos de incêndio, ao fomentarem o aumento da utilização produtiva das terras, na valorização das diferentes produções locais e na promoção dos produtos endógenos, em muitos casos liderados por pequenos produtores, o que garante a manutenção das atividades agropecuárias e a diversificação das atividades nas explorações agrícolas. Face a este contexto, é essencial apoiar todas as iniciativas que reforcem a ligação a Portugal dos empresários da nossa diáspora, designadamente por via da concretização dos seus projetos de investimento no nosso país e do seu papel de plataforma de divulgação e alavancagem da internacionalização de empresas portuguesas, assim como do seu potencial enquanto influenciadores na atração de investimento direto estrangeiro para o nosso país. E ainda promotores dos produtos e serviços portugueses nos mercados dos países de acolhimento. A nossa diáspora, de milhões de portugueses e luso-descendentes, residentes em mais de 150 países, consubstancia um ativo estratégico de afirmação de Portugal no mundo, a identificar, a reconhecer e a valorizar em todas as suas dimensões. Queria, mais uma vez, dar os parabéns por esta organização e por esta capacidade de vencer as distâncias, mantendo o foco no potencial estratégico do PNAE, através de uma abordagem integrada, multidisciplinar, abrangente, mas também sustentável, constituindo mais um instrumento de afirmação internacional de Portugal e do desenvolvimento do tecido económico e empresarial do país e dos seus territórios e das suas vendas. Podem contar com o Ministério da Agricultura, que também nós contamos convosco. Obrigado pela vossa atenção, mantenham-se em segurança e com saúde. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de lhe colocar uma questão concreta, gostava de fazer aqui um sublinhado. Nós temos aqui, digamos, um chat que nos permite ir interagindo com quem está a participar connosco, e temos também uma outra plataforma que permite aqui dialogar entre os diferentes intervenientes, e queria aqui fazer um sublinhado em nome da Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, e que tem a ver precisamente com o sentido de uma pergunta que eu colocava há pouco, que é a importância da proximidade acrescida no que diz respeito aos investidores que estão longe do país, como são os investidores das comunidades portuguesas. Podem sempre dirigir-se online ao site do PNAE, do Plano Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, pnae.mne.gov.pt, MNE do Ministério dos Negócios Estrangeiros, obviamente, e aí há uma secção Fale Connosco, na qual podem interagir e colocar questões concretas que lhes ocorra colocar. Ou então mandar até diretamente um e-mail para o GAID, Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, gaid@mne.gov.pt, e obter também por essa via
uma porta franca e direta no sentido de conseguir encontrar respostas para dúvidas ou esclarecimentos que precisem de obter. Voltando à intervenção que acabamos de ouvir do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Nuno Russo, que, tal como os outros intervenientes, foi claro, conciso e cumpriu perfeitamente com os timings pré-definidos pela organização. Os meus parabéns por isso. Nem sempre é fácil isto acontecer, e está a acontecer de uma forma muito, muito organizada, muito metódica. Há um setor pelo qual eu tenho um pessoal carinho, que é o setor vitivinícola, e felizmente temos aí bons exemplos em Portugal no que diz respeito a investimentos das comunidades portuguesas, designadamente no encontro do ano passado em Viseu. Isso ficou muito claro na intervenção do Secretário de Estado Eurico Brilhante Dias. Temos exemplos concretos na área vitivinícola, por exemplo, no Douro, na Quinta da Pacheca, e agora também no Dão, nos Caminhos Cruzados. Temos no Alentejo o projeto Riba Freixo, também um projeto ligado às comunidades portuguesas, para além, evidentemente, do conhecido Carlos Dias, que regressou a Portugal vindo da Suíça para criar Ideal Drinks e investir em marcas como os vinhos principal. Ou seja, é um setor em que há uma presença clara, dinâmica e relevante das comunidades portuguesas. Eu pergunto, no que diz respeito a investimentos futuros precisamente nesta área de vitivinicultura, alguma palavra particular em concreto que o nosso Secretário de Estado possa deixar potenciais investidores destas áreas? Muito bem, muito obrigado pela questão. Efetivamente, o nosso país tem condições e capacidade para produzir quase tudo em termos de produção agrícola e animal. E o vinho é um setor que tem dado cartas há uns anos a esta parte e continua a crescer, pese embora todo este contexto de pandemia e considerando as alterações climáticas que este ano foram evidentes, diferenças impactantes em cada uma das regiões, onde existiram reduções de produção, mas que porventura puderam ser compensadas pelo aumento da qualidade dos vinhos. A verdade é que muito recentemente, a semana passada, lançámos o concurso do Vitis para a estruturação das vinhas e que está disponível para todos aqueles que pretendem se candidatar, e também a semana passada lançámos um aviso para a promoção dos nossos vinhos no mercado interno, e iremos brevemente, na próxima semana, lançar também um outro aviso para a promoção dos nossos vinhos no mercado externo. Portanto, este é um setor que tem aproveitado muito bem as verbas que têm sido disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, quer sejam verbas nacionais, quer sejam verbas comunitárias, que durante este período de pandemia sentiu o impacto na redução do consumo nacional, mas que já se encontra a recuperar no que toca às exportações e já se começa a sentir esta mais-valia da qualidade dos nossos vinhos, e certamente que quando isto tudo passar retomaremos os valores e os dados que tínhamos antes deste contexto, que era um forte consumo nacional e uma forte capacidade exportadora, porque os nossos vinhos têm essa qualidade, têm essa capacidade e têm essa vantagem de ser vinhos muito característicos da nossa identidade, do território e das nossas gentes que os produzem. Certamente chegarão muito longe nos próximos anos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelo seu esclarecimento e informação adicional. Para que cumpramos, de facto, os timings pré-definidos, e estamos a cumprir, vou já dar a palavra a Joaquim Moura. Ele é diretor executivo do Ponto de Contacto para o Regresso do Imigrante e vai-nos, evidentemente, falar de incentivos ao regresso e à criação própria de emprego. Joaquim Moura, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação também. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os intervenientes neste painel e também cumprimentar todas as pessoas que estão a assistir. Também gostaria de agradecer à Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas o convite para aqui estarmos, porque é muito importante podermos aproveitar todas as oportunidades para divulgarmos o nosso programa, nomeadamente nos tempos que correm, uma vez que estamos desde março impedidos de deslocações para contactos diretos com as comunidades, que é um dos trabalhos que nós fazemos. O programa Regressar constitui-se como um programa estratégico de apoio ao regresso a Portugal dos imigrantes e das suas famílias. Podemos dizer, assim sucintamente, que apoiar todos os que tiveram de sair, todos os que tiveram de emigrar,
é uma questão de justiça e é uma oportunidade para o país. Quando o programa foi lançado em meados do ano passado, mais concretamente em agosto, eu procuro responder a alguns desafios que se colocavam. Em primeiro lugar, desafios de setores de atividades económica que estavam com grandes dificuldades de contratação de profissionais com diversos perfis de competências e qualificações. O aumento das contribuições para a segurança social, o reforço do investimento, nomeadamente do micro e do pequeno investimento, e o combate ao envelhecimento demográfico. Portanto, digamos que estes são alguns dos objetivos que estiveram na base do lançamento do programa Regressar. Nós podemos dizer que o programa Regressar é provavelmente o primeiro plano de política pública integrada de apoio ao regresso que o país tem. Portanto, isso é uma das suas grandes características. O programa Regressar procura, sobretudo, disponibilizar um conjunto de incentivos que minimizem os custos do regresso e facilitem a transição geográfica e profissional dos imigrantes e dos seus familiares. Este, digamos que, é um dos seus grandes objetivos. Quando se afirma que o programa Regressar continua a ser uma aposta estratégica, é na convicção que, apesar da situação de dificuldade que vivemos, continuam a existir condições para o regresso, tendo em conta as oportunidades. Daí, inclusivamente, o facto do programa Regressar ser prolongado até ao final de 2023. Portanto, o programa Regressar vai ter mais de 3 anos de vigência. O programa Regressar tem manifestamente obtido alguns bons resultados. Relativamente a uma das medidas, que eu à frente falarei um bocadinho com mais detalhe, que é a medida de apoio ao regresso, até agora, portanto, nestes 15 meses de vigência, recebeu cerca de 2.100 candidaturas, sendo que dessas candidaturas, 1.340 foram aprovadas. Isto até ao final de novembro. E é muito interessante porque o perfil das pessoas que estão a regressar, por exemplo, relativamente às idades, 78% têm entre 25 e 44 anos, 64% saíram entre 2011 e 2015, portanto foi nessa altura que abandonaram o país. Quanto às habilitações escolares, a maioria, portanto, cerca de 50%, têm habilitações de nível superior, portanto, têm licenciatura, mestrado ou doutoramento. Embora só a partir de fevereiro deste ano haja uma majoração para os que regressem e tenham emprego no interior, portanto, já temos 182 candidaturas apoiadas, portanto, majoradas ao abrigo do Plano Nacional de Coesão Territorial. E já agora também, só para referir, porque eu acho que é interessante, relativamente ao top 5 dos países de onde estão a regressar, 20% vêm do Reino Unido, 16% de França, 15% da Suíça e depois temos 7% do Brasil e 6% de Angola. Ao longo destes 15 meses, o programa Regressar recebeu, através dos seus vários pontos de contacto, cerca de 17.000 pedidos de informação. Portanto, é um número bastante significativo. E até, seguindo já o que o Luís Costa perguntou há pouco, diria que o programa Regressar tem disponível uma linha do WhatsApp, uma linha do Skype, duas linhas de e-mail e uma linha telefónica. Portanto, se nos quiserem contactar, é muito fácil. O programa Regressar é coordenado por uma estrutura de missão. Essa estrutura de missão chama-se Ponto de Contacto para o Regresso do Imigrante e a sua função é articular as diferentes áreas governativas responsáveis pela sua implementação. E, portanto, este é, sobretudo, o nosso trabalho. Quais são as áreas de intervenção? As áreas de intervenção são a divulgação das ofertas de emprego, as questões relativas à educação e à formação profissional, isto é, disponibilizar atempadamente respostas de formação e ou reconversão profissional a quem o pedir,
Apoiar no reconhecimento de habilitações académicas e qualificações profissionais, a medida da mobilidade geográfica e do apoio à criação do próprio emprego, que à frente descreverei, a medida fiscal, isto é, um regime fiscal aplicado a ex-residentes que exclui de tributação 50% dos rendimentos sujeitos a IRS, uma linha de apoio ao investimento, isto é, uma linha de crédito para apoio, sobretudo, ao micro e ao pequeno investimento, e a tal linha de apoio ao regresso dos imigrantes a Portugal. Esta linha traduz-se num apoio financeiro a quem regressar e inicie uma atividade laboral e também uma comparticipação num conjunto de despesas inerentes ao regresso. Quem pode aceder a esta medida são todos os portugueses que emigraram e que tenham saído de Portugal até 31 de dezembro de 2015, que tenham residido num país estrangeiro pelo menos durante 12 meses e aí tenham tido uma atividade económica e que regressem a Portugal até 31 de dezembro de 2021 e tenham um contrato de trabalho independentemente da sua natureza. Quais são os apoios que estão disponíveis no âmbito desta medida? Portanto, há um apoio financeiro ao contrato de trabalho, portanto, à entrada no emprego, que é de 2.632 euros. Depois há um apoio de reembolso aos custos com as viagens, que pode atingir o valor de 1.316 euros. Há também um apoio ao transporte de bens, isto é, a pessoa quando regressa tem que trazer os seus bens e também pode ter um apoio até 1.316 euros. Depois há um apoio ao reconhecimento das qualificações escolares, que tem o valor de um IAS, que são 438 euros. E depois há uma majoração de 20% por cada membro, portanto, para aqueles que o seu posto de trabalho seja em território do interior. Portanto, todos aqueles que regressem e o seu posto de trabalho seja no território do interior, terá uma majoração de 25%. A título de exemplo, só para ficar mais claro, se, por exemplo, projetássemos um agregado familiar de 4 pessoas, em que só uma das pessoas veio trabalhar e esse emprego é num território do interior, o apoio a este agregado podia chegar a 7.130 euros. Portanto, repito, este seria um apoio, portanto, é uma tipificação que eu aqui fiz no sentido de poder ajudar a perceber melhor. Uma das medidas que está previsto poder, a breve trecho, abrir é isto é, no âmbito das medidas e apoios ao emprego, poder abrir uma linha de incentivo à criação do próprio emprego. Isto é, criar um mecanismo que permita àquele imigrante que quer regressar, não quer ou não pode ou não tem como trabalhar por conta de outrem, mas queira criar o seu próprio negócio, até em função da sua experiência. Isto acontece muito, por exemplo, com imigrantes que estão em alguns países e têm profissões onde já aí fazem profissões liberais e agora querem regressar e manter esse seu trabalho. Portanto, está a ser pensado e irá ser desenhado e disponibilizado uma linha de apoio para a criação do próprio emprego. E era isto, sobretudo, que vos queria transmitir. Agradeço a atenção. Dizer que estamos disponíveis, muito disponíveis para participarmos em um webinar. Ainda há pouco tempo participámos num webinar organizado por um conselheiro nas comunidades que foi muito interessante e, portanto, estamos muito disponíveis para isso e, sobretudo, abertos a esclarecer todas as dúvidas que tenham e para também vos ajudarmos no processo de transição para Portugal, na resolução dos problemas que porventura surjam nessa transição que muitas vezes não é fácil. Muito obrigado. Muito obrigado, Joaquim Moura. Então vamos já partir para esclarecimentos concretos. Como eu já referi há pouco, nós temos um chat a funcionar paralelamente a este webinar
está a ser amplamente participado. Muitas questões concretas estão a ser colocadas neste chat. Evidentemente, neste espaço, digamos, mais amplo, não faz grande sentido estarmos aqui a ver caso a caso estas questões que são colocadas pelos diferentes participantes das mais distintas proveniências geográficas, é mesmo à escala global. A participação da diáspora está a manifestar-se de uma forma efetiva neste nosso painel, neste webinar, e para essas questões concretas volto a referir as múltiplas portas de entrada e de contacto que já foram referidas aqui ao longo do painel, designadamente o e-mail guide.mne.gov.pt, guide de Gabinete de Apoio ao Investimento da Diáspora, e também no site do PNAID, o Fale Connosco, o link Fale Connosco, é uma forma muito, muito prática e imediata de poder aceder à resposta para questões concretas que estão a enxamear, diria eu, aqui o chat do nosso painel, mas como já há questões concretas que decorrem da intervenção que ouvimos ao Joaquim Moura, eu vou-lhe deixar ficar aqui, precisamente, não uma questão minha, mas uma questão de alguém que está a assistir connosco. Por exemplo, Teresa de Gouveia refere-se ao programa Regressar, dizendo que está orientado para quem tem um contrato de trabalho a termo incerto. Ou seja, e daí a pergunta dela, nós que temos contrato a tempo certo não é aplicável? Não sei se há aqui algum equívoco na questão, mas a questão concreta que Teresa de Gouveia está a colocar é esta. E já agora aproveitava deixar mais uma questão, porque tem a ver precisamente com o universo desta intervenção de Joaquim Moura, quanto ao programa de Regressar. No caso do regresso a Portugal em 2021, ou seja, no ano que vai começar daqui a poucas semanas, com uma mudança de residência fiscal, bem como o início de emprego e contacto português a partir de 1 de janeiro, pergunta se continua a aplicar-se o alívio fiscal relativamente aos rendimentos até ao final do programa, em sede IRS, como percebi. Esta é a questão. Neste momento há muita confusão sobre este assunto, nomeadamente que este alívio fiscal só se aplicaria a quem regressasse fiscalmente até ao final de 2020. Aqui estamos a falar de um regresso que se consuma a partir de janeiro de 2021, daí a dúvida e a questão colocada por este participante, Filipe Fraga. Pronto, deixo ficar estas duas pequenas questões para o Joaquim Moura nos responder. Já agora, aproveitando a deixa, diria que quem nos quiser contactar mais diretamente e colocar questões, info@programaregressar.gov.pt, ou então vão ao nosso site e têm muitas formas de nos contactar. Relativamente à primeira questão, dizer o seguinte: uma das coisas boas que o nosso programa tem é que periodicamente faz uma avaliação da sua forma e procura ajustar as suas metas e objetivos. E realmente uma das questões que se verificou no início de 2020 foi a necessidade de alargar a tipologia dos contratos de trabalho também aos contratos a termo resolutivo incerto. Isto é, usando a linguagem mais tradicional, qualquer pessoa tenha um contrato de trabalho sem termo ou a termo é elegível no programa Regressar. Portanto, isso não é qualquer dificuldade. Pode candidatar-se à medida de apoio ao regresso do imigrante a Portugal, independentemente da natureza do seu contrato. Relativamente à outra questão, efetivamente, a medida de apoio fiscal termina no final de 2020 e, neste momento, ainda não posso dizer que ela vai ser retomada em 2021. Portanto, aguarda-se que haja um esclarecimento sobre esse assunto e, a seu tempo, será amplamente divulgada. Muito obrigado, Joaquim Moura, pelos seus esclarecimentos. Vamos então já avançar para as últimas duas intervenções deste nosso painel. Como referi logo no início, o PNAID, o Plano Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, tem um cunho particular no investimento no interior e, portanto, fazia todo sentido que falássemos aqui das boas práticas de atração do investimento precisamente para o interior de Portugal continental. Nesse sentido, vamos ter uma dupla intervenção, uma intervenção do Presidente da Câmara de Proença Nova, João Lobo, e também uma intervenção do Vereador da Câmara de Vila Real, Nuno Augusto. Dava desde já a palavra a João Lobo para a sua intervenção e depois, seguidamente, teremos Nuno Augusto, 8, 9 minutos, grosso modo, para cada um de vocês. Força. Vamos em frente. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento quem nos está a seguir na plataforma digital. Uma saudação neste quarto encontro de investimento da diáspora.
e claro, não podia deixar de ser a quem é o motor motriz deste primeiro encontro, deste quarto encontro, peço desculpa, a Secretária de Estado Berta Nunes, e nela cumprimento todos os membros do Governo e que também neste painel já promoveram o seu contributo e facilitaram aqui uma questão. E começo por aqui, antes de promover uma apresentação que tenho para quem nos segue, que tem a ver com uma pergunta que me foi colocada, 3 questões até, que foram colocadas pelo Dr. Vitório Cardoso, que nos segue, e tem saúde aqui a diáspora de Macau e da China, relativamente àquilo que eram questões que agora estão vertidas nesse manual, que é o investimento da diáspora, que a Sra. Secretária de Estado da Organização do Interior acabou de referir, e, portanto, ser fácil ter aqui a ferramenta para essas respostas. Questionam-me também relativamente àquilo que são os apoios municipais, nomeadamente ao de Proença Nova, mas esses à frente nesta minha apresentação darei nota. Dizer também que é com regozijo que vejo que o 5º encontro, que foi apresentado pelo colega Luís Miguel Albuquerque, de Orém, se vai realizar. Em Fátima, quase que tinha a noção de brincar aqui um bocadinho, com a pandemia que temos, evidentemente que evocamos o poder mais alto para estarmos presencialmente todos dessa forma, ainda que as plataformas digitais, com esta pandemia, se vieram a revelar, de facto, de importância vital para muito rapidamente comunicarmos. Então, eu pedia, se fazia favor, para a apresentação ser incluída, que está preparada. É uma questão agora de tempo. Dizer-vos que, relativamente, estou à espera que, entretanto... Já está disponível? Já está disponível? Estão a vê-la? Sim, sim. O problema é que eu é que não tenho, eu é que não a estou a ver ainda. Está a carregar no meu computador. Boas práticas de atração de investimento para o interior. É o nome da intervenção. Eu só estou à espera de uma apresentação dos slides que estão a carregar neste momento para depois espelhar aquilo que é também aquilo que é a atração do município de Proença Nova, e nessa condição aquilo que conseguimos num território de baixa densidade, de interior, na zona centro, distrito de Castelo Branco. Pode avançar, João Lobo. Nós estamos a ver esta apresentação. Estão a ver? Então, eu avançava já para o segundo slide, mas já está, o segundo slide já está aqui, tenho essa noção. Portanto, isto mostra geograficamente onde é Proença Nova, dizia isso mesmo, na zona centro. Estamos a 4 horas de Madrid, 2 horas do Porto e de Lisboa, do que diz respeito ao nosso país, e com a acessibilidade com os eixos prioritários A23 e A25, há um que faz a interligação depois à rede complementar. E, portanto, em Proença Nova, na zona centro, naquilo que é o Pinhal Interior, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que se traduz também numa nova capacidade de atração. Até pelas ferramentas que atrás vimos, aquilo que é o foco que hoje é dado ao interior, tão esquecido, durante tantas décadas esquecido, temos hoje essa agenda, de facto, política, transversal, que traduz os vários apoios que já foram referidos a nível central, do Governo Central, anteriormente. Criamos um site, através do Gabinete de Apoio ao Imigrante, a Diáspora Proencense. É verdade que é diáspora proencense, mas é do mundo. Aqui sintam-se todos convidados, de facto, a visitar o sítio que está expresso na apresentação, e isto para se registarem, perceberem aquilo que é a interação com o próprio município, as facilidades que temos, que vou rapidamente enunciar. Depois, um outro gabinete, que traduz o apoio agora vamos mudar o slide, de apoio ao empresário e ao agricultor. Eu não sei se está no quarto slide. Estão?
é que há aqui um delay relativamente à operação que eu faço e ao que de facto é transmitido, e portanto dá-me o Gabinete de Apoio ao Empresário e ao Agricultor, que faz de facto toda a ligação e a divulgação de apoio existentes e faz de facto o casamento entre aquilo que é os apoios municipais e nacionais. Temos um sistema municipal de segurança alimentar, o HCCP, que providenciamos de forma gratuita às empresas para a correta implementação do sistema nos sistemas do ramo alimentar. Isto é um apoio direto que o município dá, é um custo de contexto que retiramos às empresas e àqueles que entendam relativamente a este setor e ao setor agroalimentar também serem a sua fonte de investimento e, por isso, com um apoio direto do município. Traduzo-vos agora em 3 slides rápidos aquilo que é para terem um conhecimento também prévio dos setores de atividade empresarial do município, o setor primário, no setor secundário e no setor terciário, relativamente àquilo que é o peso também que estes setores têm no próprio município. Depois, a distribuição das atividades que estão expressas no gráfico seguinte, no slide seguinte. Se ele entrar, há aqui de facto um delay. Relativamente àquilo que também é as exportações por continente de cada um dos nossos setores de atividade e nessa ligação também aquilo que podem ser a atratividade de quem nos vê aí na diáspora. O volume de negócios que está associado ao nosso tecido empresarial, não, evidentemente que dirão alguns, mas será ténue, estamos a falar de um concelho com 7.500 habitantes e que nos últimos anos tem sentido de facto investimentos importantes que vamos traduzir também mais à frente. Para a atração direta naquilo que é as áreas empresariais, ou seja, para o que os investidores que nos veem olham para a oferta que temos. Temos desde logo o Parque Empresarial de Proença Nova, era uma antiga unidade industrial, uma grande unidade industrial de transformação de madeira, que sofreu um processo de falência, estava devoluto, o município adquiriu, transformou num parque empresarial, portanto tínhamos um problema no município, causado exatamente por uma empresa com a expressão que tinha de mais de 400 trabalhadores, e dirão, mas 400 trabalhadores? Sim, 400 trabalhadores é um concelho como o nosso, tinha uma expressão grandiosa, e com a sua falência ficou o espaço devoluto. Requalificámo-lo e temos-lo hoje dotado da condição de atração para empresas, mas, além de lotes, o espaço edificado. Portanto, espaço em que rapidamente os investimentos, as empresas, podem ser traduzidas em espaço que está edificado. O preço de venda de lote, que também interessa a quem investe, está traduzido nesses 3 pontos. Eu pergunto se estão a ver. Eu não tenho. Carlos, estamos a ver e ouvir perfeitamente. Já agora aproveito para lhe pedir alguma celeridade, porque eu vejo que tem 32 slides e se calhar não vamos ter tempo de os ver todos, está bem? Porque eu mais 3, 4 minutos e tenho que passar a palavra ao Nuno Augusto. Muito obrigado. E então, nessa circunstância, muito rapidamente, o PEPA, com o preço de venda do lote 1,5 € por metro. Temos a Zona Industrial de Proença Nova disponível também ainda para atrair os nossos investidores. A Zona Industrial de Sobreira Formosa, portanto, 4 polígonos que estão, e um último que gostava de referir de forma particular, que vai iniciar rapidamente a sua intervenção, com mais de 2 milhões de euros de investimento municipal e também do PT 2020, para atração em coworking, chamando a academia também a este espaço, a interação com a indústria e aqui traduzir de facto a capacidade de atrair conhecimento e massa crítica para as empresas, protegendo de facto o nosso tecido empresarial e dando-lhe tecnologia e inovação.
Passaria a um rápido aspecto que é importante do ponto de vista da agroalimentar, uma cozinha partilhada que aglomera tudo o que são incubação de projetos empresariais, nas áreas funcionais de cozinha, que têm zona de trabalho e certificada, e que pode ser, de facto, o nutrido de novas roupagens para produtos endógenos que temos e para investimentos que entendam fazer. E isto com o chapéu que criamos, o Proença Nova Origem, programa que certifica os produtos, mas também tem uma plataforma de venda desses mesmos produtos para todo o espaço. Estes incentivos só se conseguem, de facto, com recursos. Temos o projeto Proença Financia, uma linha de crédito de incentivos ao investimento, que tem e se traduz no Fundo de Apoio Financeiro ao Investimento para micro e pequenas empresas já constituídas em atividade. Um limite reembolsável máximo no montante de 35 mil euros, 20% disponibilizado pela Câmara, em subsídio reembolsável sem juros, e 80% disponibilizado pelo Banco e uma taxa de juros preferencial. Este prémio financeiro de realização, se houver criação líquida de emprego, mediante um posto de trabalho com 50% de isenção de reembolso, 2 postos de trabalho de 70%, e com a criação de 3 postos de trabalho, a restituição integral do reembolso. Um conselho que tem derrama zero e, portanto, do ponto de vista da fiscalidade, importante, uma receita que o município prescinde exatamente para potenciar a atratividade dos nossos empresários e dos investimentos, e depois reduções e isenções do IMI, que agora não traduzo, estão na apresentação, se estão a seguir, mas que originam aquilo que é para nós importante, a fixação de pessoas, como é natural. Os autarcas de interior lutam exatamente todos os dias contra a extinção e, portanto, é esta condição de criação de emprego que está e que fixa, de facto, as pessoas. Os estágios profissionais, que é a atribuição do apoio complementar relativo ao valor aproximado que a entidade patronal suporta com a Segurança Social, o apoio financeiro correspondente a 23,75% da bolsa de estágio, com valor máximo de 1.500 euros. Isto para quê? Para traduzir, de facto, massa crítica, inovação às nossas empresas, mas também àquelas que entendam chegar até nós e ter a opção de terem o apoio. E apoio de 1.000 euros por cada contrato de trabalho sem termo, um apoio de 500 euros por contrato com duração superior a 12 meses e a majoração de 20% no valor de apoio financeiro no caso de contratação de desempregados numa das seguintes situações. Situação de desemprego pelo menos há 12 meses consecutivos, que está muito ligado àquilo que são também os apoios do Instituto de Emprego e Formação Profissional e complementando exatamente esses apoios da Administração Central. João Lobo, e ele tem que concluir se temos mesmo que avançar para o próximo orador. Assim sendo, a estratégia que nos advém desta situação traduziu-se também num ecossistema tecnológico. A atração da empresa, não podia deixar de dizer isto, OutSystems, através dela um unicórnio nacional e através dela promoveu também, no ano passado, conseguimos a captação de outras 3, a Babel, a Noeses e a Ebris, que cria de facto esse ecossistema, como eu disse, do ponto de vista tecnológico, que, traduzindo custos de contexto mais baixos em zonas interiores, e os novos nómadas digitais encontram exatamente, e esta pandemia vem mostrar exatamente a oportunidade para estes territórios traduzir essa atratividade. Depois, e para fechar, se me é permitido, é um vídeo pequenino, e passavam já, exatamente por causa do tecido empresarial e daquilo que são as várias empresas que temos, para aqueles que nos veem olharem também para parceiros que possam sentir como investidores em Proença Nova. Muito obrigado, João Lobo. Vamos então passar ao vídeo e depois logo a seguir no novo. Desde 1244 que Proença Nova ergue a sua obra. Com engenho, com inventividade e uma vontade serena e inabalável, demonstramos que daqui se pode chegar ao mundo e além das
palavras, também os números são bonitos. Entre 2005 e 2015, registámos uma taxa de variação do comércio internacional de 610%. Sim, ouviu bem. Proença Nova é onde as vontades e as mãos se juntam, onde o rigor e a honestidade são palavra. Crescemos com orgulho, na adversidade, e vendo bem as coisas, é esse o nosso brilho, pois foi dos saberes, da fibra desse ser humano, que nos fizemos obra perpétua, imortal homenagem à bravura das gentes. As universais gentes, mas também há coisas pequenas, como a taxa de derrama zero e a taxa zero em serviços para as empresas. Somos construtores, agricultores, pensadores e tudo o que tiver de ser feito. Somos fazedores de coisas, naturalmente. É aqui, numa das maiores manchas de pinheiro bravo da Europa, que diariamente plantamos caminho. E como é que se vence na beira baixa, perguntarão. Com estratégia, com união, com o exercício de preparação do futuro. Lembra-se da honra? Do compromisso de um aperto de mão? É assim que se começa. Porventura, com o nosso programa de crédito local, Proença Finicia. Ou talvez prefiram um programa Business Angels BNV Capital SGPS. Talvez seja por tudo isto que estamos muito próximos do pleno emprego. Ou será devido a algo que transcende os números? Será visível no reflexo de quem cá vive e trabalha? Estará patente na disciplina da comunicação? Desconfiamos que nasça da observação da excelência. Ou estará na procura constante da eficiência? Nos desenhos que erradicam o acaso? E a perseverança que alimenta os intuitos? Queremos que das escolhas num passado acertado e por ainda hoje semearmos a matéria-prima das homenagens, incansavelmente atentos à evolução. A fórmula é simples. É que em espaços exíguos fomos levados a inovar no mais importante, na atitude, e a juntar a tradição à premência da sofisticação. Não somos enormes ou na vanguarda do amanhã, mas é no processo que investimos, na aposta da dedicação de todos os dias. É uma questão de pessoas, uma questão de saber fazer e de não renegar o conhecimento que vem nas mãos e nas vozes de ontem. Será este o sítio para si? Se estiver a começar, sugerimos a nova Startup Proença e um programa gratuito de assessoria até 10.000 euros. Se procura um local de expansão, o Parque Empresarial de Proença Nova servirá aos seus propósitos. Poderá instalar-se num dos lotes ainda disponíveis, através de compra em condições atrativas ou através de arrendamento que poderá chegar a um mínimo de 25 cêntimos o metro quadrado por mês. E que mais? Só mesmo estando aqui, temos futuro. E para fecharmos este painel, Nuno Augusto, da Câmara de Vila Real, conhecido pelo seu enorme poder de síntese. Muito obrigado, mas olha que é verdade e vou fazê-lo. Então aproveito já e cumprimento rapidamente todos os colegas de painel e, acima de tudo, cumprimentar os investidores da diáspora e quem nos vê em casa. O meu objetivo é muito rapidamente apresentar Vila Real. A nossa localização estratégica é ótima, nós somos o centro geodésico do norte de Portugal, estamos a 1 hora do Porto de Leixões e do aeroporto de Sá Carneiro, temos também um aeródromo, temos 2 autoestradas que cruzam o concelho, uma norte-sul, a A24, e outra este-oeste, a A4, e hoje já não somos o que era chamado primeiro de uma cidade do interior. Vila Real tem cerca de 50.000 habitantes e tem sido nos últimos tempos, ou nos últimos anos, um dos últimos tampões ao completo inverno demográfico que temos assistido no interior de Portugal. E isso, representante disso, serão os dados que irei apresentar. A nível de necessidades, nós cumprimos todas as necessidades que hoje uma cidade desenvolvida pode ter. A nível de saúde, temos um hospital central e 2 hospitais privados. A nível de educação, temos 3 escolas secundárias, temos uma boa rede de centros escolares, praticamente novos, de ensino básico
e também uma boa rede de pré-escolares, tanto público como privado, e temos, que muito nos orgulha e também nos ajuda nesta captação de investimento, a nossa universidade, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem presentemente mais de 7.000 alunos, tem como principais áreas formativas as ciências agrárias e veterinárias, ciências humanas, ciências tecnológicas, da vida e do ambiente e enfermagem. E tem desenvolvido alguma investigação na área da agricultura, produção animal e florestal e também nas ciências de desporto. Também na área do desenvolvimento regional, química e outras ciências, engenharias e ciências sociais e humanas. Também a nossa universidade é conhecida por ter 4 unidades de referência da ID. A nível de cultura temos o Palácio de Mateus, que é um palácio do estilo barroco, pertencente à família da Casa de Mateus, construída pelo arquiteto Nicolau Nazoni, e temos 4 museus municipais, temos um teatro municipal e temos um grande conjunto alargado da programação cultural que o ano passado ultrapassaram os 200 eventos. Depois temos, a nível associado ao desporto e à promoção do território, um evento internacional que muito nos orgulha, que é a realização, nos últimos anos, do Campeonato do Mundo de Carro de Turismo, portanto, uma prova a contar para esse Campeonato do Mundo, que foi também promovida pelo Eurosport. O objetivo do município nesse investimento, que representa também um esforço significativo por parte do município, é a promoção do território, a promoção de Vila Real como uma porta de entrada do Douro Património Imaterial da Unesco e também aproveitar para promover a nossa paisagem, a nossa gastronomia e os nossos vinhos. Dizer que Vila Real hoje faz parte do Douro, da região do Mercado do Douro, que é um destino turístico por excelência. Agora, relativamente e muito rápido à nossa base económica ou à economia do nosso concelho. Nós, nos últimos anos, temos assistido a um crescimento económico bastante acentuado. Se olharmos para os números do emprego, entre 13 e 19, crescemos quase mais de 3.000 empregos neste município. Por acaso, esses números têm-se mantido mesmo de forma artificial nesta última fase da pandemia. Portanto, vamos agora entrar no novo ano com alguma expectativa, mas nos últimos 6 anos tivemos um crescimento de mais de 25% do volume de emprego e também a criação líquida de mais de 1.500 empresas. O que é que temos para oferecer? Temos para oferecer, para apoiar a diáspora e para apoiar os investidores, o Régia Douro Parque, que é o nosso parque de ciência e tecnologia, numa parceria muito forte entre, principalmente, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o município de Vila Real. Esse Parque de Ciência e Tecnologia, que faz parte da rede Portos Parque, tem uma incubadora muito dinâmica na área das novas tecnologias e na área do setor agroindustrial. Temos um centro de excelência do vinho e da vinha, que tem nos últimos tempos apoiado também bastante o setor, mais na ótica do apoio da enologia, já que Vila Real está também e faz parte da região demarcada do Douro, a região demarcada de vinhos mais antiga do mundo e que hoje também começa a ser reconhecida e reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade dos seus vinhos associado ao seu destino turístico. Temos também um parque empresarial, um gabinete de apoio ao empreendedor e, em parceria com o IAPMEI, uma localização de um espaço empresa. O que é que fazemos no Parque de Ciência e Tecnologia? E sendo esse Parque de Ciência e Tecnologia, entre aspas, o braço armado do município para o apoio à economia, ao desenvolvimento e à captação de investimento, realizamos e participamos em feiras nacionais e internacionais. Temos tido ao longo dos tempos alguns programas de empreendedorismo, alguns programas de aceleração de empresas e concursos de ideias e programas com as escolas. O nosso Parque de Ciência e Tecnologia tem hoje 5 anos e no último ano, no fim de 2019, tínhamos lá já mais de 80 empresas que representavam quase 500 postos de trabalho, 50% dos quais com formação superior, ultrapassando o volume de negócios de 500 milhões de euros. A nível de investimento, o que é que está a fazer hoje o município? Está com 2 investimentos significativos, um no alargamento da zona industrial existente com a criação de mais 7 hectares de área disponível
e também uma nova zona industrial que representará um investimento de cerca de 13 a 14 milhões de euros e podendo contemplar 50 hectares de área disponível. Temos também um conjunto alargado de benefícios fiscais associados ao investimento, nomeadamente também como outros municípios o fazem, nomeadamente isenções de IMI, IMT, taxas de derrama. Temos também no município uma linha verde ao investimento. Temos tentado que os nossos parques industriais possam ter, desde logo à partida, uma definição do que se pode construir nos lotes, por forma a que depois também o licenciamento seja muito rápido. Podemos ter alguns licenciamentos que um mês e pouco conseguimos licenciar, desde que as empresas também respeitem o que está pré-definido nos loteamentos. Depois, e muito rápido, a nível, tenho aqui alguns valores, por exemplo, o custo de mão de obra Vila Real é de 968 euros, enquanto que o Porto é de 1.300 e Lisboa é 1.500. A nível de custo de vida, os bens de consumo são relativamente mais baratos que o Porto e Lisboa, em 6% e 3% respectivamente, mas a nível de rendas de casa estamos a falar de valores 62% abaixo de Lisboa e 47% abaixo do Porto. A nível da restauração, também estamos a falar de custos muito mais baixos do que os principais polos de desenvolvimento do país. Depois, em relação ao investimento da diáspora, temos também alguns bons exemplos de investimentos em Vila Real e no Reja do Parque, nomeadamente algumas empresas no setor do vinho e da vinha, que constroem os seus centros de armazenagem em Vila Real e a expedição. Temos também acompanhado de perto um investimento de um filho de imigrantes do Brasil, relativamente à possibilidade de instalar cá uma empresa de produção de material médico para os tomizados, num investimento que poderá atingir os 14 milhões de euros. Temos no Reja do Parque também um lagar de azeite totalmente modernizado, de extração a frio também, de um ex-imigrante ou ainda imigrante que fez investimentos em Angola e agora regressou produzindo cá o azeite, inclusivamente exportando para a sua empresa angolana. E temos outros vários exemplos de empresas ligadas à informática e empresas ligadas a outras áreas de negócio. Nuno Augusto, se me permite interromper, esses exemplos seguramente podiam fazer com que estivéssemos aqui mais 10 ou 15 minutos a conversar sobre isto, e infelizmente não temos muito tempo para isso. E eu, já que o interrompi, deixo com uma pergunta final, digamos assim. Podem, em síntese, dizer-se que, em termos de oportunidade de investimento em Vila Real, há uma Vila Real antes da abertura do túnel do Marão e há uma Vila Real após a abertura do túnel do Marão. Isso é uma realidade que vocês próprios, desse lado do Marão, se aperceberam que alterou profundamente esta dinâmica do território? Olha, com falsa modéstia, há duas questões. Houve uma alteração para já do poder autárquico, uma nova geração de pessoas que assumiram a gestão na autarquia e viram a procura de investimento e o esforço pela atração de investimento de uma forma diferente. Isto é, deixarmos de ser funcionários e passamos a ser agentes de captação de investimento e passamos a ser facilitadores do investimento. Isso é muito importante hoje para o investidor, no primeiro contacto, encontrar do lado de cá pessoas que estão disponíveis para ajudar, para facilitar e para encontrar soluções e não problemas, é uma realidade. E outra, de facto, o túnel do Marão. Honestamente, eu pessoalmente, em relação ao túnel, teria algumas reticências, porque está aprovado até por vários estudos económicos, quando dois pontos de desenvolvimento se unem por meios de comunicação mais rápidos, o benefício é sempre para o maior e não para o mais pequeno, mas sim, é verdade. Hoje o acesso a Vila Real é muito mais rápido, além de ser mais rápido, é mais fácil, porque a A4 era uma estrada de montanha em que muita gente não estava habituada a entrar. Temos também um inverno um bocadinho rigoroso que dificultava muitas vezes a travessia e, de facto, o túnel do Marão é um excelente exemplo de um investimento reprodutor de investimento e de um investimento que ajudou uma cidade, ou a última cidade do litoral, ou a primeira cidade do interior também, a ser mais dinâmica e a ser mais atrativa. Muito obrigado, Nuno Augusto. Muito obrigado a todos os outros participantes deste painel. É mais do que chegada a hora de darmos a voz aos próximos participantes do próximo painel deste webinar, que é dedicado ao tema Investidores da Diáspora, Ideias e Negócios. Vamos ouvir casos concretos e exemplos concretos
de diversos pontos do mundo, das nossas vastas comunidades portuguesas que felizmente estão espalhadas por todo o planeta. Muito boa tarde a todos.